Você já parou para pensar na importância do silêncio? Quantas pessoas não arruinaram suas próprias vidas, seus futuros, ou perderam grandes oportunidades apenas por não saberem ficar em silêncio? Muitos, ao se sentirem eufóricos, revelam todos os seus planos, dividem detalhes da própria vida e, quando as coisas não saem como esperado, ficam sem entender por que tudo deu errado. Ou, em momentos de raiva e frustração, acabam falando coisas que jamais deveriam ter dito. Aprender a controlar o impulso de falar pode ser a chave para evitar esses erros. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, ensinava que temos 2 orelhas e uma boca por um motivo. Devemos ouvir o dobro do que falamos. Hoje, vamos explorar práticas que te ajudarão a evoluir de forma silenciosa. Mas antes de começar, lembre-se de que este vídeo só chegou até você porque alguém antes de você se inscreveu, curtiu e comentou. Então, faça o mesmo e não quebre essa corrente. Desde que nascemos, somos encorajados a falar e nossos primeiros sons são celebrados. No entanto, quase nunca aprendemos sobre o poder do silêncio, que também é uma forma de comunicação forte. Estar em silêncio pode revelar muito sobre você, suas intenções e seu respeito pelo ambiente e pelos outros. Essa atitude pode chamar mais atenção do que falar sem parar ou tentar convencer alguém que não quer ouvir. Ao falar sem propósito, especialmente de forma incessante, você perde poder e autoridade. Em vez de demonstrar domínio, você transmite falta de controle, levando os outros a desvalorizar sua presença. Quando você troca a vontade de falar pela disposição de ouvir, abre a porta para seu próprio crescimento. Em interações sociais, podemos aplicar a temperança e a sabedoria, 2 virtudes estoicas, que podem melhorar e diminuir muitos problemas de relacionamento. Um exemplo claro são os vendedores Carlos e Alex. Carlos fala pelos cotovelos, já Alex prefere ouvir mais. Quando um cliente entra, Carlos logo oferece descontos sem que o cliente peça, reduzindo sua comissão. Muitas vezes, o cliente estava disposto a comprar, mas Carlos fala tanto que o desmotiva. Já Alex entende a importância de escutar. Ele faz perguntas para identificar as reais necessidades do cliente e assim vende exatamente o que o cliente quer, fechando negócios com mais facilidade. Esse equilíbrio entre falar e ouvir pode ser aplicado a várias áreas da vida. Um exercício útil é lembrar de 3 situações em que falar demais te trouxe prejuízos. Assim como alguém pode desenvolver o hábito de falar excessivamente, também pode aprender a escutar mais. A filosofia estoica ensina o desenvolvimento pessoal e o treinamento mental para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Quanto mais você fala, mais enfraquece. Quanto mais ouve, mais fortalece sua postura. Se Carlos tivesse usado a virtude da temperança, ele não teria oferecido descontos de imediato. Esperaria um pouco, tentando entender o cliente antes de agir. A temperança funciona como um controle sobre nossas reações, evitando excessos tanto na fala quanto em ações impulsivas. E a sabedoria, por sua vez, age como um guia que aponta o melhor caminho a seguir, ajudando-nos a entender quando e como agir ou falar, tal como Alex faz ao ouvir seu cliente antes de propor soluções. Para exercitar essa prática de falar menos e ter mais temperança e sabedoria, podemos recorrer à ancoragem. Trata-se de uma técnica que cria associações mentais entre estímulos externos e respostas internas. Por exemplo, uma pessoa com medo de baratas associa a palavra a um sentimento de pavor. De forma semelhante, podemos criar âncoras que incentivem o silêncio, como colocar um lembrete no celular que diga "fale menos". Cada vez que você vê o lembrete, ele reforça o estado de silêncio. Quando você estiver numa conversa e sentir o impulso de falar demais, use essa âncora para se lembrar de parar, respirar e escolher ouvir. Essa prática pode transformar a maneira como você se relaciona com os outros. Além de aprimorar sua escuta, você perceberá que ao falar menos, suas palavras ganham mais peso e impacto. E ao ouvir mais, você se conecta de forma mais profunda e genuína, aprendendo e fortalecendo suas relações ao mesmo tempo. Lembre-se sempre disso. O silêncio é o seu primeiro idioma.
Aprenda a dominá-lo. Evite contar seus planos. Frases como "senta aqui, deixa eu te falar sobre o meu projeto" ou "amigo, estou quase decidido a começar isso e aquilo" parecem inofensivas, mas compartilhar ideias antes de realizá-las pode ser um tiro no pé. Psicólogos observaram que as pessoas que expõem seus sonhos e intenções, muitas vezes, acabam sendo as que menos colocam esses planos em prática, permanecendo paradas e sem evoluir. Isso ocorre porque, ao compartilhar objetivos, nosso cérebro libera um hormônio de satisfação que nos dá uma sensação de realização, como se já tivéssemos concluído o que planejamos. Esse impulso de prazer reduz a motivação para agir e, no lugar de avançar, ficamos presos no conforto das palavras e das intenções. Se deseja alcançar suas metas, guarde-as para si e foque em dar o primeiro passo para que realmente aconteçam, usando o silêncio como aliado para manter o foco e a determinação. Além disso, o imperador e filósofo estoico Marco Aurélio nos alertou sobre a importância de avaliar a confiabilidade das pessoas antes de compartilhar algo precioso com elas. Confiar cegamente pode expor nossos planos à crítica ou ao desencorajamento de pessoas que inconscientemente podem nos sabotar. Muitas vezes elas subestimam nossas capacidades, apontam nossas falhas e acabam minando nossa própria confiança, levando-nos a questionar nossos próprios planos e convicções, reduzindo nossa força. A verdade é que é impossível crescer sem atrair olhares de quem está parado. Quanto mais você avança em silêncio, mais deixa as pessoas sem saber de seus próximos passos. E ninguém pode prejudicar o que não conhece. Sêneca, filósofo e estadista estoico, escreveu em suas cartas sobre a amizade a importância de confiar apenas em pessoas que realmente torcem pelo nosso sucesso. Um verdadeiro amigo é aquele que apoia sinceramente, alguém com quem você pode compartilhar sonhos sem hesitar. Por outro lado, nem todas as pessoas próximas a nós têm essa intenção genuína. É preciso cuidado para não cairmos na ingenuidade, avaliando com atenção o caráter de quem merece nossa confiança. Compartilhar conquistas é maravilhoso, mas é necessário entender com quem e quando isso pode ser feito. Suas realizações falarão por si quando forem concretizadas, e nesse momento, todos saberão. Compartilhe seus sonhos apenas com quem realmente apoia e incentiva você a seguir adiante. Em vez de buscar aprovação ou validação imediata, preserve sua visão e deixe que o silêncio proteja seus planos. Seus projetos ganham força quando são guardados e cultivados com paciência, até que estejam prontos para serem revelados. Suas vitórias falarão por si mesmas, transmitindo uma mensagem muito mais forte e autêntica do que qualquer palavra dita antes da hora. O silêncio é um poderoso aliado que fortalece suas metas e protege seu progresso, permitindo que o sucesso chegue no tempo certo. O estoicismo oferece uma perspectiva profunda, convidando-nos a expandir a visão para além de nossos próprios julgamentos, ensinando o valor de escolher não expressar nossas opiniões. Essa liberdade de não responder é uma ferramenta poderosa para reduzir o desgaste emocional. Em vez de ceder ao impulso de opinar sobre os tópicos do momento, como quem vai vencer o reality show do ano, ou o que você pensa sobre o corpo da celebridade que apareceu no carnaval, o estoicismo nos ensina a importância de cultivar o silêncio e priorizar nosso próprio crescimento. O imperador Marco Aurélio, em Meditações, relembra que cada minuto investido em observar ou opinar sobre a vida alheia é um tempo que poderia ser dedicado ao desenvolvimento pessoal e à evolução moral. Este princípio é igualmente aplicável às interações mais próximas. Sempre que oferecemos uma opinião não solicitada sobre o que achamos do novo carro do vizinho, ou sobre a forma como alguém cria os filhos, estamos desviando nossa energia para questões que não podemos resolver, perdendo oportunidades de aprimorar nossa própria jornada. O estoicismo nos lembra que o foco deve estar em nós mesmos, e se possuímos tempo e energia de sobra, que isso seja utilizado para apoiar os outros em vez de julgá-los. Essa abordagem promove uma vida interna mais calma,
Nos ensina a valorizar ações produtivas sobre críticas vazias e a cultivar um ambiente de crescimento mútuo e respeito. Ao aprender que podemos controlar nossas opiniões e, consequentemente, nossas palavras, passamos a observar as situações com mais clareza, sem o peso de intervir verbalmente em tudo ao nosso redor. Quando controlamos nossos julgamentos, experimentamos a liberdade de não formar opiniões sobre tudo e de não ser perturbados por circunstâncias externas. Como nos ensina Marco Aurélio, temos o poder de não ter opinião alguma sobre algo e de não deixar que nossa alma se agite, pois são os julgamentos que moldam nossa percepção e não os fatos em si. Cultivar essa habilidade nos liberta de conflitos desnecessários e nos mantém centrados em nossas prioridades. Isso abre espaço para uma vida menos agitada e mais concentrada em nosso próprio propósito. Para manter essa postura de autocontrole, é essencial limitar o acesso dos intrometidos. Muitos que invadem nossos limites pessoais não perguntam se desejamos ouvir suas opiniões. Elas simplesmente as expressam. Victor Hugo, renomado poeta francês, nos recorda que franqueza não é dizer tudo o que pensa, mas sim refletir sobre tudo o que diz. Ser honesto e franco não é sinônimo de desrespeito, e estabelecer limites claros é uma atitude que demonstra maturidade. É uma forma de proteção ao nosso espaço pessoal, preservando nossa paz e o respeito em cada interação. Quem fala sem refletir frequentemente comete o erro de dizer o que não devia, para quem não devia, e em contextos inadequados. Esperar que as pessoas respeitem nossos limites sem comunicar isso claramente é uma expectativa que raramente se cumpre. Epicteto, filósofo estoico, ensina que tudo na vida tem duas alças, uma que podemos segurar e outra que não. Embora não possamos controlar as ações alheias, sempre podemos escolher como reagir. Quando confrontado por alguém intrometido, é possível de maneira educada e direta comunicar o incômodo e proteger nossa paz. Estabelecer limites é um ato de respeito próprio e também uma lição para os outros sobre como devem interagir conosco. Essa atitude fortalece relacionamentos e cria uma convivência mais saudável e equilibrada. Epicteto também oferece uma analogia com a fumaça. Se alguém faz uma quantidade moderada de fumaça em uma casa, eu fico. Mas se for demais, eu saio. Esse exemplo nos lembra de não tolerar situações que ultrapassem nossos limites e de valorizar nosso próprio desenvolvimento acima de tudo, preservando o tempo e a energia para focar no que realmente importa. Valorizar nosso próprio espaço e progresso significa entender que não precisamos justificar nossas decisões para os outros. Ao limitar as intrusões e cuidar do que deixamos afetar nossa mente, evitamos o desperdício de energia em reações desnecessárias. Escolher o silêncio, a distância ou a introspecção é uma forma de construir uma vida mais plena e independente. A liberdade está em controlar o que deixamos ou não abalar nossa paz. O silêncio, em muitos momentos, é uma manifestação de sabedoria e autoconhecimento, funcionando como uma resposta poderosa que permite a introspecção e a análise cuidadosa antes de qualquer ação ou palavra. Em situações de vida em que sentimos a necessidade de nos justificar para ganhar aprovação ou agradar aos outros, é comum que acabemos complicando nosso caminho e causando problemas desnecessários. Compartilhar detalhes excessivos sobre nossas finanças, vida pessoal ou planos futuros, por exemplo, pode nos expor a julgamentos e a consequências inesperadas, como foi o caso de Vanessa, cuja sinceridade resultou em oportunidades perdidas. Epicteto nos ensina que não precisamos compartilhar todos os aspectos de nossa vida. Ele usa a metáfora de beber água sem anunciar a cada gole para nos lembrar de viver com simplicidade e autenticidade, sem buscar constantemente a validação alheia. Preservar certos aspectos de nossas vidas nos fortalece internamente e nos protege de julgamentos. Falar sobre cada pequena conquista ou dificuldade pode atrair uma atenção indesejada, deixando-nos vulneráveis. Cultivar a habilidade de guardar certas informações para nós mesmos é um exercício de fortalecimento do caráter e de autocontrole.
A busca por equilíbrio ao falar é um ponto essencial. Expor muito ou pouco pode ter efeitos contrários ao que desejamos. O silêncio excessivo pode passar a impressão de falta de envolvimento, enquanto falar demais pode esgotar as pessoas ao redor e nos colocar em situações complicadas, como aconteceu com Vanessa. Saber a hora certa de falar e de se calar é uma arte que constrói relações saudáveis e nos protege de transtornos desnecessários. Este equilíbrio traz benefícios para as relações e também para nosso desenvolvimento pessoal, permitindo que sejamos mais estratégicos em nossas interações. É importante não falar sob o efeito das emoções. Platão, em uma história pouco conhecida, tomou a decisão sábia de delegar a resolução de uma questão ao perceber que suas emoções poderiam interferir em seu julgamento. O episódio revela que até os mais sábios reconhecem a importância de se afastar de uma situação para poder refletir e agir com calma. Quem age impulsivamente, seja em momentos de raiva ou alegria extrema, pode acabar comprometendo promessas ou ferindo pessoas queridas, pois a emoção é como uma droga que distorce nosso raciocínio. Esse controle é essencial para evitar arrependimentos e fortalecer nossa paz interior. Ao praticar o silêncio, desenvolvemos a habilidade de refletir antes de falar, abrindo espaço para organizar nossos pensamentos. A calma oferecida por essa prática nos permite decidir: realmente desejo ferir alguém importante para mim com essas palavras? Ou conseguirei cumprir essa promessa que estou prestes a fazer? A introspecção que o silêncio proporciona é uma ferramenta fundamental no processo de autodescoberta e aprimoramento. Controlar nossas palavras e ações impulsivas evita conflitos e nos ajuda a tomar decisões com mais sabedoria, fortalecendo nossa paz interior e nossas relações. A prática do silêncio é uma das ferramentas mais poderosas para o autoconhecimento. Ajudando-nos a entender nossos pensamentos e emoções, ele nos dá clareza em momentos de crise e abre espaço para uma reação mais ponderada e madura. No silêncio, encontramos tempo para processar a situação e fazer escolhas mais conscientes, evitando desgastes desnecessários. A calma gerada por essa prática nos permite entender nossos próprios sentimentos e responder a situações de forma menos impulsiva e mais eficaz. Aprender a se controlar em momentos de emoção é, sem dúvida, um dos maiores desafios e um dos maiores ganhos para a vida. O estoicismo ensina que crescer em silêncio é uma jornada de aperfeiçoamento pessoal. Essa prática desenvolve paciência, sabedoria e o poder de ouvir. Aprender a valorizar o silêncio, absorver o que os outros têm a dizer e refletir antes de agir é uma habilidade que requer esforço, mas que recompensa com relações mais saudáveis e uma vida mais equilibrada. Eu mesmo já perdi inúmeras oportunidades e boas relações ao falar sem pensar. Então, espero sinceramente que essa reflexão possa acrescentar valor à sua vida. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com gratidão. E para saber como enfrentar situações desafiadoras da vida, assista ao vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.